No que diz respeito à descalculia, é outro transtorno de aprendizagem que podemos dizer até raro. De acordo com muitos estudiosos e pessoas que investigam os distúrbios de aprendizagem, eles se confundem muitas vezes com a ansiedade para aprender a matemática. Diferente do que a imensa maioria pensa, a criança que tem dificuldade com a matemática na escola, ela não tem descalculia. A descalculia é um transtorno raro, como eu disse anteriormente, é um transtorno relacionado à matemática caracterizado por uma dificuldade específica de correlacionar habilidades matemáticas com o mundo à sua volta. É um transtorno intrínseco à criança. O problema está no desenvolvimento neurológico dela, voltado para as habilidades matemáticas, ou seja, a parte do cérebro dela que é responsável pelas operações matemáticas, pelo raciocínio lógico, ela foi comprometida. A descalculia, ela geralmente vem associada à dislexia, que nós já estudamos anteriormente, ou com TDAH, que nós ainda vamos estudar. Existem três tipos de criança com relação à matemática. É importante a gente compreender, para nós entendermos a descalculia. A criança que é insegura para a matemática, a criança que não recebeu todos os conceitos e aprendizagens adequadas da matemática, ou seja, que não tem uma boa base, e existe a criança com descalculia. Enquanto que nos dois primeiros casos o problema está no ambiente, em relação pedagógica, cultural, a descalculia, que seria o terceiro caso, por sua vez, é um problema neurodesenvolvimental. Quem tem descalculia possui dificuldade para entender conceitos ou situações que envolvam a habilidade matemática, a quantidade das coisas, dificuldade para entender os números e o que eles representam. Para eu ter noção matemática na minha vida, né, noção matemática do mundo, meu cérebro ele precisa ter áreas cerebrais íntegras para ele poder ter todas as habilidades adequadas para eu poder aprender a matemática. Eu tenho que ter uma habilidade espacial adequada, tenho que ter consciência numérica, que seria a capacidade inata desenvolvida dentro do meu cérebro de entender o que é um número e a representação desse número, o que ele significa, o que ele representa e como eu posso utilizar isso de forma simbólica. Ter noção dos conceitos numéricos, ou seja, interrelacionar os números por meio das operações matemáticas. Ter também noção de volume, ter noção de quantidade e interrelacionar todos esses conhecimentos com a visão do que é matemática. Uma criança com descalculia, muitas vezes, ela chega em um ambiente e vê um monte de brinquedo, aí você pergunta, quantos brinquedos tem aí? Ela não consegue fazer essa relação automática. Uma criança, a gente sabe que com 8, 9 anos, ela já tem toda a base e compreensão formada. A criança com descalculia, mesmo tendo adequada escolarização, adequada aprendizagem e idade de maturação para ter essa habilidade, ela não consegue. Então, uma pergunta muito frequente quando a gente fala em descalculia existe uma medicação para descalculia? Não, não existe. Existem métodos, formas pedagógicas para que essa criança ela possa entender a matemática, usando métodos mais concretos de aprendizagem. É importante a gente entender que a descalculia ela não é uma doença. Ela é uma condição na qual o indivíduo ele não consegue ter noção matemática das coisas que estão à sua volta. Por quê? Porque a parte do cérebro dele responsável por essa habilidade ela está comprometida. Como a gente viu, ela foi comprometida. O que faz com que ele tenha uma dificuldade de entender o que é mais, o que é menos, a noção de divisão, a noção de multiplicação, ter dificuldade de transformar situações de espaço e tempo em número. É diferente de uma criança que possui deficiência mental. O indivíduo com descalculia, ele tem um nível intelectual normal, é um indivíduo com plena capacidade mental. Percebe-se desde muito cedo os traços de descalculia em uma pessoa, mas é na escola que esses traços, que esses sinais e dificuldades vão se expressar de maneira mais clara e mais explícita. As exigências elas vão ser maiores na escola e isso vai exigir a sequenciação de tarefas que envolvam aritmética e proporções, rotineiras, tarefas rotineiras que a escola vai utilizar e que vai ser exigida essas habilidades da criança. Em resumo, as principais dificuldades que se expressam por meio da descalculia são a compreensão e memorização dos conceitos matemáticos, regras e ou fórmulas, a sequenciação de números, antecessor e sucessor, ou em dizer qual dos dois é o maior, diferenciação de esquerda, direita e direções, norte, sul, oeste, leste, compreensão de unidades de medidas,
Tarefas que impliquem a passagem do tempo, ver as horas em relógios analógicos, tarefas na quais é necessário lidar com dinheiro. A criança com descalculia ela não consegue ter essas noções. Além dos diferentes tipos, a descalculia também ela pode ser classificada pelo grau, de acordo com a intensidade que vai afetar o descálculo, a criança que possui aquela dificuldade. Pode ser leve, quando a criança descálculo ela reage favoravelmente à intervenção terapêutica. Ela pode ser média, quando coexiste com o quadro da maioria dos que apresentam dificuldades específicas em matemática, e ela pode estar no limite, quando se verifica a existência de uma lesão neurológica gerada por traumatismo, que provoca um déficit intelectual. Como eu disse anteriormente, a descalculia ela não sinaliza por uma incapacidade, é uma dificuldade em relação a conceitos matemáticos. Eu trouxe aqui alguns exemplos de pessoas com transtorno de descalculia famosas que trouxeram grandes contribuições fantásticas para a humanidade. Benjamin Franklin, o inventor do para-raios, do aquecedor de Franklin e das lentes bifocais. Charles Darwin, o pai da teoria da evolução, e Thomas Edison, que foi o criador da lâmpada elétrica, do gramofone, do ditafone, o microfone e tantos outros, certo? Então, a descalculia ela vai sinalizar uma dificuldade, não uma incapacidade. É claro que a criança, a pessoa que vivencia a descalculia, que possui a descalculia, ela vai vivenciar limitações no seu dia a dia. Mas isso não vai tornar incapaz, isso não vai comprometer outras habilidades que ela possua. Para nós finalizarmos nossa análise sobre os transtornos e distúrbios da aprendizagem, nós vamos falar agora sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou como era chamado antigamente, TDA. O TDAH é uma doença crônica que causa alguns comportamentos de ansiedade, dificuldade de aprendizagem, quietação, entre outros sintomas. Os casos, eles geralmente são detectados na infância, eles vão acompanhar a criança até a vida adulta. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno neurobiológico, ele tem causas genéticas. Ele se caracteriza, como eu disse anteriormente, por sintomas como inquietude, impulsividade. Ele é chamado, às vezes, de TDA, distúrbio de déficit de atenção. Para nós fixarmos bem as características do TDAH, vamos reafirmar que ele se caracteriza por uma combinação de dois sintomas, a desatenção e a hiperatividade e impulsividade. O TDAH, na infância em geral, ele se associa à dificuldade na escola e no relacionamento com as demais crianças, com os pais, professores. As crianças que possuem esse tipo de distúrbio, elas são tidas muitas vezes como avoadas, que vivem no mundo da lua, estabanadas, inquietas, elas não param um canto por muito tempo. As crianças e adolescentes com TDAH, elas podem apresentar mais problemas de comportamento, como, por exemplo, a dificuldade com regras e limites. Isso é muito comum. Em adultos, ocorrem problemas de desatenção para as coisas do cotidiano e do trabalho, bem como em relação à memória, eles são muito esquecidos, são inquietos, parece que só relaxa dormindo, vivem mudando de uma coisa para outra e também são muito impulsivos, eles colocam o carro na frente dos bois, como a gente diz. Eles têm dificuldade em avaliar seu próprio comportamento e quanto o seu comportamento afeta a vida dos demais. Estudos científicos eles mostram que os portadores de TDAH eles têm alterações na região frontal do cérebro, que é na parte da frente, e nas conexões que essa região ela faz com o resto do cérebro. A região frontal ela é responsável por comportamentos inadequados, ela é responsável também pela capacidade de memória, de controlar alguns comportamentos, de prestar atenção, de autocontrole, de organização, de planejamento. O TDAH, ele causa uma doença anatômica no cérebro na parte da frente, na parte frontal. Essa região, nas pessoas que têm TDAH, ela se desenvolve um pouco mais lentamente do que nas outras pessoas que não têm esse transtorno. E ela acaba ficando um pouquinho menor. Aí você pode estar se perguntando, mas o que isso significa? O que é que vai resultar? Significa que a região que é responsável pela parte da atenção, da impulsividade, do planejamento, ela vai ficar um pouco prejudicada. A pessoa que tem TDAH, ela tem um processamento sem filtro. Não é porque uma pessoa tem TDAH que ela é menos inteligente, não é isso que quer dizer.
Muito pelo contrário, boa parte das pessoas que têm o TDAH, ele tem um QI acima da média. A grande dificuldade que essa pessoa tem é em focar a atenção. A gente viu na descalculia que a dificuldade da pessoa descálcula é em relação a cálculos matemáticos, em relação a situações matemáticas. No TDAH, a dificuldade da pessoa é em focar a atenção. Ela vai ter outras habilidades, mas a habilidade de ter foco, de ter atenção, vai ser um pouco prejudicada, vai ser comprometida. As crianças que possuem esse transtorno, na escola, elas têm dificuldade de estar olhando o tempo todo para o professor, dificuldade de ficar o tempo todo sentado, porque geralmente o transtorno de déficit de atenção, ele vem junto com a hiperatividade, então causa essas situações. Os principais sinais que manifestam o TDAH é a desatenção frequente em situações do cotidiano, tanto situações obrigatórias como em situações lúdicas. A criança ela não consegue focar, ela não consegue manter a atenção. Dificuldades para seguir instruções ou finalizar o que deveria, ou dificuldade de realizar algumas tarefas nesse caso. Não se familiarizar com atividades que peçam raciocínio ou atenção, então a criança não tem familiaridade, ela não gosta das atividades que necessitam de um esforço mental. Ficar distraindo por estímulos externos e não prestar atenção ao que se passa dentro do contexto ou do que está inserido, é aquela criança que a gente disse que é avoada. Perder objetos que fazem parte de alguma função rotineira, bater as mãos e pés quando precisam ficar parados, levantar-se da cadeira a todo instante, é uma inquietude total, não ter paciência de esperar o outro terminar as atividades e querer passar na frente. Os sintomas de impulsividade, eles geralmente são os mais perceptíveis. As pessoas que estão ao redor, elas geralmente percebem mais esses sintomas, já que aqueles que estão ligados à desatenção, ele pode ser percebido por pais, por educadores. Uma vez que o TDAH, ele é uma condição neurocomportamental, não há uma cura. E a maioria dessas pessoas que vivenciam esse distúrbio, elas não superam. De acordo com estudos, para vocês terem noção, aproximadamente 2/3 ou mais de crianças com TDAH continuam ter sintomas e desafios na vida adulta que requerem tratamento, que requerem observações específicas. Uma pergunta bem recorrente quando nós falamos de TDAH é se todas as pessoas diagnosticadas com esse distúrbio, com esse transtorno, possuem o mesmo comportamento. O que é que vocês acham? Não. Existem diferentes subtipos de TDAH. O desatento, existe o imperativo e existe a criança que é combinada, que é tanto desatenta como imperativa. Cada pessoa tem um perfil cerebral único, a gente sabe disso, né? Tem uma construção cerebral única. Como qualquer outra coisa, nenhuma pessoa com TDAH é exatamente a mesma e todas vão experimentar à sua maneira esse distúrbio. O TDAH ele pode se manifestar das seguintes maneiras: por meio da desatenção, por meio da hiperatividade ou da impulsividade, como eu pontuei e a gente viu anteriormente. Mas nós vamos aprofundar agora as características específicas de cada um para ficar bem fixado. Em relação à desatenção, Fernandes vai dizer que manifesta-se comportamentalmente no TDAH como divagação em tarefas, falta de persistência, dificuldade de manter o foco e desorganização, e não constitui consequência de desafio ou falta de compreensão. Já em relação à hiperatividade, ele vai dizer que refere-se à atividade motora excessiva, como uma criança que corre por tudo, quando não apropriada, ou remexer, batucar ou conversar em excesso. Nos adultos, a hiperatividade ela pode se manifestar como inquietude extrema ou esgotamento dos outros com sua atividade. A impulsividade ela refere-se a ações precipitadas que ocorrem no momento sem premeditação e com elevado potencial para dano à pessoa. Um exemplo: extravasar uma rua, atravessar uma rua sem olhar, fazer algumas situações sem a noção de perigo. A impulsividade ela pode ser reflexo de um desejo de recompensas imediatas ou de incapacidade de postergar a gratificação. Comportamentos impulsivos podem se manifestar com intromissão social. Um exemplo para a gente entender: interromper os outros em excesso,
ou na tomada de algumas decisões importantes, sem considerações acerca das consequências a longo prazo acerca daquelas decisões, assumir o emprego sem informações adequadas. Então, são algumas situações inconsequentes que são tomadas sem o devido planejamento, sem a devida compreensão de um todo. Por fim, nós podemos dizer que é importante nós termos em mente que se refere ao TDAH algumas questões. Para nós finalizarmos nossa análise sobre o TDAH, é importante a gente trazer alguns elementos que são importantes na construção do diagnóstico. Primeiro, a ocorrência de sintomas de desatenção ou hiperatividade, impulsividade antes dos 12 anos de idade. É necessário identificar e perceber esses sintomas antes dessa fase. A percepção de que os sintomas estão presentes em duas ou mais situações distintas, por exemplo, em casa, na escola, no trabalho, com os amigos, familiares. Não é porque a criança é agitada em uma determinada situação que ela tem TDAH. Não, tem que ver se ela é em várias situações, ou seja, em muitas situações. E, por fim, observar se há provas claras de que os sintomas interferem ou reduzem a qualidade do funcionamento social, escolar ou do trabalho. Enfim, nós finalizamos a nossa análise acerca dos 5 transtornos ou distúrbios que interferem no processo de aprendizagem dos sujeitos. Acredito que ao analisarem comigo as características específicas de cada transtorno, vocês tenham se lembrado de alguém ou vocês tenham até se autodiagnosticado enquanto dislexo, descalvo. No entanto, é importante nós sabermos que para se configurar transtorno é necessária a aglutinação de vários sintomas. Não é porque você tem um sintoma que você tem TDAH. Não é porque uma pessoa tem 2 ou 3 sintomas que ela tem dislexia, descalculia. Essa avaliação ela é feita por uma equipe multiprofissional, psicopedagogo, psicólogo, otorrino, outros profissionais, a depender da suspeita que se é levantada, certo? Não existe um exame de imagem, um exame de laboratório específico para detectar esse tipo de transtorno ou distúrbio. O que existe são provas pedagógicas, provas psicológicas que são aplicadas dentro de uma investigação e que leva ao diagnóstico desses distúrbios. Não existe medicação, a não ser para o TDAH, que existe uma medicação específica. O restante, o que existe são intervenções pedagógicas, certo? Junto à criança, para levá-la a desenvolver a aprendizagem no cálculo, se for o caso de descalculia, noções matemáticas, se for no caso da dislexia, a questão da leitura, da escrita, e assim sucessivamente com os demais transtornos ou distúrbios, certo? Então tenham responsabilidade, não saiam aí diagnosticando à torta e à direito não, como dizem, viu? Cheiro e até mais.